Cumprimentamos a todos para mais essa aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Hoje é com muita satisfação e alegria no coração que falaremos da nossa querida Mãe Santíssima, Nossa Senhora, qual a sua função na vida cristã. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Falei que era com grande alegria, porque devo testemunhar que em 2012 estive em Medjugorje, na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, hoje na Bósnia, e lá tive a graça de pensar da seguinte forma: se nossa mãe aparece aqui pedindo nos dando mensagem, nos orientando, é porque a vontade de Jesus no nosso tempo é o que ela pede, né? E pede sempre oração e penitência como a mensagem central. E pensei, tantas vezes rezamos, seja feita a vossa vontade, e Jesus vem manifestar a sua vontade. E então, desde então, tentei colocar em prática aquilo que Nossa Senhora pede. E pedi também que ela, que eu não precisava vê-la, mas que ela convertesse aquela visita em graças para a minha vida. E penso que foi sobejamente compensado. Desde então, conheci por uma série de caminhos, essa teologia da perfeição cristã, até então por mim desconhecida. E aqui estamos hoje convencidos de que fui orientado por Nossa Senhora a um dia conhecer esse tesouro e estar aqui divulgando. Bem, iniciemos então com o que mais ou menos terminamos na aula anterior, falando do corpo místico de Cristo. A Igreja compõe esse corpo místico de Cristo de 3 classes de pessoas, né, ou 3 divisões da Igreja. A primeira chama-se Igreja militante, que somos nós, que estamos a caminho de Deus aqui na Terra, nos purificando, nos santificando, fazendo o máximo possível para fazer a vontade de Deus. A segunda é a Igreja padecente, aqueles que por qualquer motivo, e que são uma imensa maioria dos católicos, não completaram a sua purificação na Terra e a continuam no purgatório, padecendo, reparando e se purificando para um dia estarem também com Deus. E por fim, a Igreja triunfante, a dos santos no céu, aqueles que já gozam da plena visão beatífica. E por que falamos isso? Porque não há dúvida alguma que o maior de todos os santos é a nossa Mãe Santíssima Maria. Então, essa comunhão dos santos, que é um dos efeitos do corpo místico de Cristo, é algo que todos convivemos, e por isso, para nós católicos, não há uma interrupção da nossa vida. No momento que morremos, a alma se separa do corpo. Santo Tomás vai inclusive dizer, vai chamar as almas separadas, né? E também há muitos casos de êxtase em que a alma sai do corpo, como relatado pelo próprio São Paulo, que diz que foi ao terceiro céu, não sabe se com o corpo ou fora do corpo. São João da Cruz vai dizer que certamente fora do corpo. Então, temos essa continuidade, a vida não acaba, a vida é eterna, não é? E nesse progresso, primeiro, é inquestionável que há um só Deus e um só mediador necessário, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vai, por sinal, falar na primeira carta de São Timóteos, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
mas por um desígnio divino, por uma vontade divina, Deus nos quis dar protetores e intercessores, né? Modelos que estejam, ou pelo menos pareçam estar mais próximos de nós. Porque, exatamente porque do desígnio não podemos afirmar com certeza, são apenas opiniões pessoais. A minha é de que nós nos sentimos mais encorajados por haver pessoas humanas como nós, apesar de Jesus Cristo ter se tornado totalmente homem. Sempre temos em mente que ele também era Deus, ele tinha duas naturezas, uma união numa única pessoa, uma união hipostática. E os santos têm apenas a natureza humana e chegaram à santidade. Por isso nos parece alguém que está mais próximo de nós, nesse sentido que se eles venceram, podemos também vencer. Então, quanto aos santos, quando os honramos, honramos neles o próprio Deus. É só imaginar um quadro muito belo, muito bonito. Quando elogiamos o quadro, na verdade estamos elogiando o autor do quadro. Então, assim também, quando enaltecemos um santo, que é, por excelência, uma obra de Deus, estamos honrando o próprio Deus, porque ao elogiar algo que ele fez, o elogiamos também, e exatamente com esse intuito, né? E também, ao invocar um santo, invocamos também o próprio Deus, né? Porque nesse pedido está uma intercessão perante Deus e perante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nunca será um pedido como se fosse uma idolatria, que ele tivesse o poder por si mesmo. Né? E ao querer imitar ou desejar imitar as virtudes dos santos, também imitamos as virtudes de Jesus Cristo, porque afinal de contas, o que os santos fez foram reproduzir as virtudes de Jesus, o divino modelo, neles. Tá? E por isso São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios: tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vejam que São Paulo era um santo, né? E ele mesmo diz: tornai-vos meus imitadores, imitadores de São Paulo, como ele era de Cristo, porque ele realmente reproduzia nele as virtudes do Salvador. O próprio São Paulo, então, recomenda que imitemos o seu comportamento, a sua santidade. Então, longe de prejudicar o culto a Deus e a Jesus, de se tornar uma idolatria, a devoção aos santos apenas confirma e completa a nossa devoção a Jesus Cristo. Porque o honrando, como eu já falei, honramos o próprio Deus. E Maria, sendo a mais santa de todas as mulheres e de todos os homens aqui na terra, claro, sempre excetuando o nosso Senhor, tá? Ela merece todo louvor, como veremos daqui a pouco. Mas antes de tudo, vamos posicionar Maria em nossa vida. Primeiramente, é bom dizer que Maria, assim como Jesus foi o novo Adão, os teólogos sempre consideraram Maria como a nova Eva. Na verdade, já falamos que a desobediência do primeiro homem, Jesus contrapôs a sua obediência total e submissão a Deus. Né? No entanto, isso também aconteceu com Nossa Senhora. Né? Ela instigou a desobediência de Adão e ali também houve já uma famosa profecia em que Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela, lá no livro de Gênesis, capítulo 3 e seguintes. Então ali já estava dizendo a desavença entre o demônio e Nossa Senhora. Vejam que também nesse aspecto, Lúcifer, quando foi instado por Deus a servir os homens, disse: não servirei. Ele não queria servir pelo seu orgulho de se humilhar a servir uma criatura inferior. Tá? E Nossa Senhora, com toda a sua humildade, diz assim: eu servirei. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Então, ao orgulho de uma criatura, Deus contrapôs a humildade de Maria e a obediência, né, que se pôs a serviço completo do Senhor.
Então, aqui também se contrapõe, por isso ela é chamada de Nova Eva. Mas Maria também é considerada mãe de Deus. Vemos no Evangelho de São Lucas que vai dizer, que o anjo Gabriel vai dizer: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então o anjo já disse que o filho de Maria seria chamado Filho do Altíssimo. Então, Filho do Altíssimo, quem é? Quem não é senão o próprio Deus, o Filho de Deus. E mais, também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 43, quando a nossa mãe foi visitar Santa Isabel, esta cheia do Espírito Santo, diz a Bíblia ainda, né? Vai dizer: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Ora, quem era o Senhor de Isabel, senão o Senhor Deus? Será que ela tinha outro Senhor, se referia a outro Senhor, cheia do Espírito Santo? Não, estava falando do Senhor Deus. E ela chama de mãe do meu Senhor. De onde me vem que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, venha me visitar? Então é muito clara a afirmação que podemos fazer de que nossa Mãe Santíssima, Maria Santíssima, é Mãe de Deus. Aliás, nessa passagem de Santa Isabel há um outro aspecto bastante importante, porque há pessoas que afirmam que Maria era uma mulher como outra qualquer. Veja, Maria estima-se que na época ela tivesse algo em torno de 16 anos, era uma menina, tá? E Isabel, já na sua velhice, não podia conceber. E a hora que Isabel recebe a visita dessa menina, diz: de onde me vem que vem a minha mãe do meu Senhor? Ou seja, a dignidade com que Isabel trata uma menina, a graça que ela tem de receber na casa dela a mãe do meu Senhor. Veja se isso é comum a uma pessoa que não seja muito digna, muito diferenciada entre as pessoas. Nunca diria isso Isabel por uma outra pessoa qualquer, a não ser para a mãe de Deus. Por isso, já no ano 431, ou seja, lá no século V, o Concílio de Éfeso já afirmou, né, que Maria se tornou de verdade Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Vai lá dizer isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 466. Aliás, hoje fugimos um pouco do livro-texto e adotamos muitas passagens do Catecismo e outras que não constam no livro-texto. Mas além de Mãe de Deus, Maria também é nossa mãe. Lá no Evangelho de São João, capítulo 19, quando Jesus, pregado na cruz, disse a João e disse à sua mãe, que estavam aos pés da cruz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, João: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Há muitos aspectos nessa passagem que podemos explorar. Tá? A primeira é a questão de que se Maria tinha outros filhos ou não, como frequentemente ouvimos dizer por aí. Tá? Ora, João não era geneticamente filho de Maria, comprovadamente na Bíblia. Por que Jesus diria a João para dizer que ela seria a mãe de João se ela tivesse outros filhos? E por que João a levaria para a sua casa daquela hora em diante se Jesus tivesse outros irmãos? Seria inadmissível numa época em que o clã, a família era muito valorizado. Jamais um outro filho, se houvesse, admitiria que Nossa Senhora ou que sua mãe fosse morar com outra pessoa e não com um dos irmãos, dos supostos irmãos de Jesus. Então, para mim, é uma das provas mais contundentes de que Jesus era o Filho único, unigênito. E desde aquela hora em diante, como dissemos, Jesus, o discípulo, levou para a sua casa. Então, a igreja sempre entendeu que isso foi estendido
para todos os filhos da igreja. Tá? Além disso, nessa passagem, como em tantas outras, vemos que Jesus chama Nossa Senhora de mulher. Parece até uma indelicadeza chamar assim a própria mãe, mas veja qual o propósito que está por trás disso. Nós vimos lá no livro do Gênesis que Deus disse que poria inimizade entre a serpente e a mulher, chama de mulher. Jesus chama sua mãe de mulher. E no Apocalipse vemos falar no capítulo 12 da mulher vestida de sol. Então Jesus, ao chamar sua mãe de mulher, faz a conexão entre o livro do Gênesis, o princípio, e o Apocalipse, e o fim, a mulher vestida do sol. Então Jesus está justamente dizendo que ela é realmente a nova Eva. E, além disso, essa adoção de nós como os filhos também está lá no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 12. Né? Vai dizer lá, então, o dragão, né, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então vai dizer, esta mulher, que Jesus também chamava de mulher, que estava no Gênesis como mulher, tem uma descendência, ou seja, os filhos da mulher. Então, os filhos da igreja, porque ela também é mãe da igreja. Então, ali também podemos ver como Nossa Senhora é nossa mãe. Então, de modo completamente singular, Maria, pela obediência, pela fé e pela esperança, pela sua ardente caridade, cooperou na obra do Salvador. Ela cooperou acima de tudo. Nós vimos nas aulas anteriores que nós somos cooperadores de Deus na obra da redenção. Maria, contudo, é a cooperadora por excelência. É ela que gerou o Filho de Deus, que deu seu fiat, apesar de todas as dificuldades, enfrentando o perigo de ser apedrejada, e não teve dúvida. Assumiu, eis aqui a serva do Senhor. E por isso, ela também se tornou para nós mãe na ordem da graça. Veja que interessante, São João Paulo II tinha como lema, totus tuus, todos de Maria. E eu costumo dizer, quem mais foi todo de Maria? Ora, Jesus foi todo de Maria. Jesus veio no seio de uma pessoa humana para ser ali educado, para ser amamentado, para ser criado por essa pessoa humana. Então, Jesus foi todo de Maria. Ela tinha autoridade sobre Jesus. Jesus lhe era submisso. Então, Jesus deixou-se educar por Maria. Foi todo de Maria. E também o catecismo vai afirmar essa maternidade de Maria em relação à igreja. Maria, mãe da igreja. O papel de Maria, vai dizer o catecismo, com a igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dela. Porque, após a ascensão do seu filho, Maria assistiu com suas orações à igreja nascente. Vemos Maria também pedindo com suas orações o dom do Espírito Santo. Ela estava lá reunida em Pentecostes, a qual na Anunciação a tinha coberto com sua sombra. Diz lá no Evangelho de São Lucas, no momento da Anunciação, o anjo diz, o Espírito Santo encobrirá com tua sombra. De formas que ver Maria é ver a ação do Espírito Santo. Mas também Nossa Senhora é considerada rainha. No livro do Apocalipse 12, já falamos, se retrata Maria, ou a mulher. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então Maria foi coroada, como rainha, e depois Deus vai proteger a sua descendência dela. Já falaremos um pouco mais sobre isso. Então, chamar Maria de Senhora e Rainha não significa de forma alguma transformá-la em Deus. É um senhorio completamente diverso do de Jesus. É como se tivéssemos aqui na Terra um rei, como havia antigamente, reis ainda existem em alguns países. Ele é o meu rei, mas isso não se confunde de forma alguma com o reinado eterno de Jesus.
apenas um rei que sabemos que, sendo seus vassalos, seus escravos, ele nos conduzirá ao bom caminho. Então, assim, nos seguindo a essa nossa rainha, sabemos que estamos num bom caminho, né? Porque Jesus é o Senhor no sentido de que Ele é Deus, acima de todas as criaturas. E Nossa Senhora é uma rainha-mãe, né? Então, chamar Jesus de Senhor é reconhecer, reconhecer a sua natureza divina. Mas chamar Nossa Senhora de Rainha é apenas nos submeter com docilidade aos seus cuidados para que ela nos conduza como uma boa mãe até Jesus. E o culto a Nossa Senhora, tantas vezes combatido, que nós fazemos, que nós católicos fazemos. Ora, vai dizer também no Evangelho de São Lucas: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Ora, se todas as gerações proclamarão bem-aventurada, a Igreja também deve proclamar Maria bem-aventurada. E por isso reserva certos dias especiais a esse culto de Nossa Senhora, né? A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial, então, pela Igreja, né? Embora inteiramente singular, não existe culto igual a nenhum outro santo, difere totalmente da adoração que prestamos a Deus. Maria honramos e veneramos, a Jesus adoramos como Verbo encarnado, como Filho de Deus, né? E longe de afastar esse culto à Nossa Maria, de nos afastar de Deus, na verdade favorece a nossa devoção ao Nosso Senhor poderosamente, né? Como já falamos, quando eu honro um quadro feito por um artista, eu estou honrando, na verdade, o artista. E essa devoção à Nossa Senhora, já ao longo dos séculos, tem sido enaltecida pela Igreja. Veja que já no século V, né, Santo Agostinho, fins do século IV, início do século V, ele já dizia, doutor da Igreja, né, todos os predestinados se acham fechados no seio de Maria. Por isso o amor a Maria é um sinal precioso de salvação. Veja que forte, essa já no século V. Né? E São Boaventura, doutor da Igreja do século XIII, vai dizer: quem é assinalado pela devoção mariana será assinalado no livro da vida. Que forte também isso. Século XIII. Deus Pai, quando falou a Santa Catarina de Sena no livro Diálogo, vai dizer: quem respeita Maria, seja santo ou pecador, não será levado pelo demônio infernal. Ora, é estranho falar seja pecador, não será levado. Mas por quê? Certamente porque o pecador que ainda tem aquela devoção a Nossa Senhora terá a oportunidade de arrepender-se antes da morte e não será deixado no esquecimento por Nossa Senhora, será lembrado. Conta-me uma vez um sacerdote que foi visitar num leito de um hospital uma senhora quase agonizante, que era uma mãe de santo. Tá? E essa senhora, após receber a unção dos enfermos, começou a vomitar coisas ruins e tal. E por fim o padre perguntou a ela por que, se tanto tempo está afastada da igreja, fazendo tantas coisas que não eram conforme a igreja, naquele momento pediu um sacerdote. E ela confessou-lhe: eu sempre tive uma devoção à Nossa Senhora e sempre lhe dediquei uma Ave Maria no meu dia. Então é muito forte essa devoção à Nossa Senhora. E Santo Afonso de Ligório, já no século XVIII, também vai dizer: quem ama Maria pode estar tão certo do paraíso como se já lá nele se encontrasse. Vejam a força dessa expressão de um santo doutor da Igreja também do século XVIII. Então, ao longo de toda a história, a devoção à Nossa Senhora sempre foi enaltecida. E temos também um santo devotíssimo de Nossa Senhora, que é São Luís Maria Grignon de Montfort, que ele vai dizer: o sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo, de um predestinado é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem. Vejam que forte. Quem ostenta desprezo indiferente para com a nossa mãe tem um mau sinal, né, de que é um réprobo, alguém que será condenado. Isso é a afirmação de São Luís Grignon de Montfort. Então, e ele vai dizer:
A devoção a Nossa Senhora é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Então ele vai falar, e vamos falar de cada um caminho fácil, curto, perfeito e seguro. Por que é um caminho mais fácil para Jesus? Porque justamente foi o caminho que ele trilhou. Ele escolheu despojar-se de si, sendo Deus, e vir pelo seio de Maria. E também os santos vão dizer, quem tem devoção a Nossa Senhora passa com muito mais tranquilidade pelas tribulações. Inclusive falaremos mais adiante no curso sobre as tribulações passivas, né? E vão dizer os santos, quem tem devoção a Nossa Senhora transcorre essas tribulações que são muito sofridas com muito mais tranquilidade se tiver uma forte devoção a Nossa Senhora. Mas também a devoção a Nossa Senhora é o caminho mais curto para Jesus. Por que é mais curto? Porque não nos desviamos facilmente. Maria nos leva direto ao coração de Jesus, né? Jesus, que viveu poucos anos na Terra, apenas 30 e poucos anos, né? 33 tradicionalmente, e a maioria deles, 30 anos, passou submisso a Maria, como vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 2, né? Eles era submisso aos pais, a Maria e José, né? E também a devoção a Maria é o caminho mais perfeito para unir-se a Jesus, porque a Maria é a mais perfeita e mais santa das criaturas. Ora, se ela é mais perfeita e mais santa das criaturas, é lógico que ela é o modelo perfeito, né? E também, de novo, porque foi trilhado por Jesus, esse caminho, né? E também é o caminho mais seguro para ir a Jesus, porque é próprio dela nos levar a Jesus, né? Assim como conduziu Jesus ao Pai. Ela nos leva a Jesus e Jesus nos conduz ao Pai. Onde está Maria também não entra o inimigo. É clássico o horror que o demônio tem a Nossa Senhora. Não suporta nem pronunciar o nome dela, como todos os exorcistas testemunham que Satanás não pronuncia o nome de Maria. Vai dizer sempre aquela mulher. Tá? Então, é um dos sinais mais infalíveis de estar sendo guiado por um bom espírito é ter muita devoção a Nossa Senhora. E Nossa Senhora vem nos acompanhando. Desde quando era viva, existia uma aparição de Nossa Senhora chamada Nossa Senhora do Pilar, onde ela aparece no ano 40 da era cristã, apareceu ao apóstolo Tiago. Tá? E desde então vem se sucedendo ao longo dos séculos aparições. E nos últimos tempos tivemos muitas importantes, como em La Salette, na França, em 1846. Depois em Lourdes, a Santa Bernadette, em 1858, na França. Depois em Fátima, Portugal, as famosas aparições de Fátima, das crianças Lúcia, Jacinta e Francisco, né? Jacinta e Francisco já canonizados pela Igreja. Também em 1973, as aparições de Akita, né? A irmã Agnes Katsuko. Tá? Também todas essas já têm um parecer favorável da Igreja. E temos as aparições em andamento de Nossa Senhora em Medjugorje, na Bósnia, desde 1981, as 6 videntes. Tá? O que Nossa Senhora pede? Já me referi no início. Pede oração, reza do terço principalmente com o coração, com devoção, falando de dentro do coração. Pede penitência, em especial o jejum, a pão e água. Pede que leiamos a palavra de Deus. Pede confissão frequente, se possível mensal. E pede frequência à Eucaristia. Então, se Jesus incumbiu a sua mãe de nos dar essas mensagens, cumpre a nós, em primeiro lugar, para obedecer, seja feita a vossa vontade, começar a tentar fazer aquilo que Nossa Senhora nos pede. E mais, São Luís Grignon de Montfort, lá em no início do século XVIII, né, vai dizer, nesses últimos tempos, que é o tempo inaugurado por Jesus Cristo, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e graça, como vemos atualmente Maria brilhando. Tá? E em Fátima ela disse, por fim, meu imaculado coração triunfará. O que é o triunfo do coração imaculado? Uma conversão em massa da humanidade.
Hoje não temos nenhuma aparência disso, mas virá esse tempo. E em Medjugorje vai dizer: vim completar o que comecei em Fátima. Então veja a força de Nossa Senhora. Tá? Não tenhamos medo de ter uma forte devoção à Nossa Mãe Santíssima. Ela só vai nos conduzir ao bom caminho. Com ela chegaremos muito mais rapidamente à santidade. Agradecemos a todos. Salve Maria, Nossa Mãe Santíssima. Muito obrigado pela atenção.